meus alunos. Estamos aqui em mais uma disciplina, mais uma fase aí dessa formação de vocês, né, como técnicos em informática e especialistas na área de internet, né? Então, vamos cumprir mais esse momento aí na vida de vocês para vocês aprenderem realmente como trabalhar um software, como desenvolver, e aí a gente parte para um ponto mais avançado, né, que são as técnicas avançadas de desenvolvimento web. Eu sou o professor Williams, né, estou aqui com vocês para trabalhar durante esse período aí nossas próximas aulas durante esse módulo, para vocês realmente aprenderem alguns fatos sobre segurança, sobre desenvolvimento web um pouco mais sofisticado. Vocês vão ficar feras nessa área aí. Estamos aqui também com o professor José Márcio, que está aqui. Olá, pessoal. Estarei aqui dando um apoio nessa disciplina, fazendo a interação de vocês aqui com o professor William. Espero que nesses próximos encontros aí a gente consiga aí desenvolver os conteúdos e que vocês possam assimilar tudo que for passado. Bom, então vamos a uma rápida apresentação aqui acerca dos professores, né? Nós, no caso, que iremos estar com vocês aqui, né? Eu sou o professor William de Paula Pereira, graduado em informática, especialista na área de engenharia de software, com ênfase na área de software livre, mestre em administração, atualmente doutorando em tecnologia nuclear e docente do IFRA. Estamos aqui com o professor José Márcio Benite Ramos, que é bacharel em ciência da computação, mestre na área de ciências da computação, pós-graduado em desenvolvimento web, atua como diretor do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, trabalha há 22 anos com TI e há 16 anos como professor universitário. Então nós temos aqui uma vasta experiência aí sobre desenvolvimento de software, né? Então vamos falar bastante aí nesse decorrer desse período aí, bastante sobre como desenvolver um software bem bacana aí para vocês. Bom, a ementa da nossa disciplina, né? Vamos trabalhar alguns conceitos sobre formas avançadas de se desenvolver. Essas formas avançadas seriam relacionadas à segurança de aplicações web, técnicas, aplicativos avançados em programação web, programação em camada, arquitetura orientada a serviços e web service, além de frameworks, certo? Então, o que se vê nessa ementa quando falamos sobre todos esses conceitos aí que envolvem essas técnicas avançadas em programação web? Basicamente, a gente vai falar muito sobre segurança das aplicações, vamos trabalhar a questão da arquitetura da aplicação. Vocês vão perceber que, diferente do que vocês viram sobre o desenvolvimento padrão, né, web, que vocês viram aquela arquitetura cliente-servidor, que você envia algo, recarrega toda a página, espera voltar uma informação, recarrega ela novamente, enfim. Coisas desse tipo vão ser revistas nessa nossa disciplina, que vai desmistificar algumas coisas relacionadas a envio de informações para o servidor, somente aquelas informações que você precisa, né? Então, os dados que vão para o servidor são só dados essenciais. Vamos trabalhar segurança. Então, a gente vai ver alguns tipos de criptografia que vão colaborar com esse desenvolvimento, com esse envio das informações de forma segura. Vamos trabalhar como o funcionamento dessa arquitetura, dessas aplicações. Para trabalhar com isso, a gente vai utilizar alguns frameworks, né? Vamos falar um pouco de frameworks que vão trabalhar no front-end, né? E alguns frameworks que vão trabalhar no back-end, né? Então, o front-end nada mais é do que aquela camada visual que vocês conhecem, né? do software, né? Aquilo que fica visível para o usuário. Então, nós vamos trabalhar alguns frameworks que colaboram para isso, né? E a gente vai trabalhar a área do back-end também, né? Esse back-end nada mais é do que as interações que ocorrem a partir das chamadas do front-end, né? Então, essas interações ocorrem no back-end, ou seja, para o usuário isso não é visível, né?
e depois é devolvida para o nosso cliente que está solicitando, né? Isso através de um navegador, né? Então, professor José Márcio, hoje a gente tem assim uma arquitetura, né? Quando a gente começa a falar de cliente, servidor, hoje a gente tem uma amplitude muito grande em relação acerca da internet, né? E basicamente essas questões de cliente e servidor cada vez estão exigindo mais dados, né? Uma massa de dados muito grande, né? Como que a gente poderia cada vez mais melhorar essa questão da interação entre front-end e back-end dos nossas aplicações? Pois é, hoje é muito importante trabalhar com os dados essenciais, como o professor falou. A troca de informações entre o servidor e o cliente, entre o front-end e o back-end, hoje em dia deve-se pensar muito no que se vai enviar. Tá? Trocar informações essenciais hoje é muito importante. E fazer com que essas informações sejam utilizáveis por qualquer front-end é muito importante também. Então, hoje, utilizar padrões, que o professor vai falar mais para frente, de algumas formas de como interagir isso daí, torna as aplicações mais reutilizáveis, mais velozes e mais seguras também. Uhum. Basicamente, isso daí segue a questão de um novo tipo de arquitetura, né? Antes se falava somente em cliente-servidor, você ia, carregava toda aquela massa de dados, enfim. Agora não, você consegue controlar essas informações, né? Enviar aquilo somente que é essencial. E para isso a gente precisa muito de segurança, né? Uma das coisas que a gente vai frisar bem aqui durante essa disciplina. Bom, o objetivo geral da nossa disciplina é entender os caminhos para incluir recursos de segurança em aplicações web, trabalhando com criptografia de dados e integração de dados via internet, certo? Então, hoje, basicamente, a gente vai falar durante esse período sobre a questão de segurança e a forma como esses dados são trafegados de um lugar para o outro, né? Certo, em nossa disciplina, né, vamos trabalhar questões de segurança em aplicações web, vamos falar um pouco de integração, utilizando dois padrões hoje amplamente reconhecidos, certo, que são padrões de integração de sistemas, né, integração, esse padrão ele é conhecido como um padrão chamado REST, certo, e esse padrão REST é responsável por trafegar dados de textos, né? E só que eles trafegam num padrão especificado, que são esses dois padrões que nós vamos falar, o JSON e o XML. Vamos falar de Web Services também, interface visual, e aí vamos falar de algumas técnicas avançadas de jQuery, Bootstrap, isso aqui basicamente são aqueles dois frameworks que eu havia falado. Um nós vamos trabalhar na questão do front-end e outro na questão do back-end interagindo com o front-end, que é o caso do jQuery. O Bootstrap trabalha unicamente na questão do front-end, certo? Vamos falar um pouco de SQLite também, a integração dessas informações com SQLite. Então, a disciplina, né? Técnicas avançadas em programação web está inserida aqui em nosso curso, né? Para ampliar a visão de desenvolvimento já aplicada em projetos web, certo? Então, incluindo as melhores práticas de desenvolvimento e trabalhando com os recursos existentes para esse fim, certo? Então, nada mais é do que pegar os frameworks, pegar todo aquele aparato de arquitetura para se trabalhar, né? Padrões utilizados para a segurança das informações, enfim, e colocar isso daí para fazer funcionar o nosso desenvolvimento de software, certo? Então, a disciplina traz os principais conceitos utilizados atualmente, certo? Isso nós vamos falar, isso aqui é bom frisar, vamos falar de contextos bem atuais para vocês se situarem. Isso daqui é importante vocês conhecerem para estarem no mercado de trabalho, né? Estruturando sólidos conhecimentos para a evolução dos futuros profissionais da web.
que esses profissionais da web são vocês, né? Então vocês realmente vão precisar estar com esse monte de ferramentas, esse monte de conhecimento na mala para realmente fazer acontecer o desenvolvimento de software aí, né? E um software voltado para a internet. E aí a gente começa a falar de um mercado de especialistas, certo? Então o que acontece? O mercado de desenvolvimento de softwares é bastante amplo e vem crescendo a cada dia, certo? Essa demanda, que é muito grande, precisa cada vez mais de especialistas em uma das áreas existentes, em cada uma das áreas existentes, né? E quando a gente fala de cada uma das áreas existentes, o que é isso, né? Hoje, desenvolvimento de software ficou uma coisa assim tão ampla que hoje você consegue desenvolver software, por exemplo, para celular de algumas formas bem lúdicas, né? E bem práticas também, né? Existem hoje programas de associações, enfim, coisas desse tipo que promovem a questão de desenvolvimento de software livre, enfim, mas mais voltado a pensamento de construtivismo e construção de conhecimento que estão relacionados com a programação e desenvolvimento de software voltado para crianças, né? Então tem coisas que hoje facilitaram muito e algumas ferramentas colaboraram muito para que isso fosse realidade, certo? E hoje, com a questão do desenvolvimento para mobile, né, que é o celular, né, hoje quase todos estão equipados com um smartphone e têm esses dispositivos e podem fazer acesso aos aplicativos que fazem acesso à internet. Então, hoje, um técnico de informática para a internet, ele também tem que estar atento com esse tipo de mercado, né? Hoje nós temos algumas questões, por exemplo, como a Smart Cities, Internet das Coisas, enfim, novos conceitos que vão surgindo e que vocês, como técnicos de informática, especificamente da internet, né, especificamente para desenvolvimento de sistemas para a internet, né, vocês têm que estar muito ligados com esse tipo de conhecimento e conceitos que vão surgindo, certo? O profissional especialista, né, em uma área específica é mais valorizado e tem mais liberdade dentro do aspecto de criação e administração dos negócios de tecnologia, né? O que quer dizer isso? Basicamente, quando a gente fala em negócios de tecnologia e negócios, né, negócios digitais principalmente, a gente começa a trabalhar com a questão de empreendedorismo e novas empresas que surgem, que são as startups, que geralmente são negócios voltados para a área de tecnologia, que começam com poucos recursos, né? E isso daí faz com que o mercado acelere muitas coisas, né? Enfim, muitas empresas nasceram desse formato de negócios digitais, né? E o técnico de informática para a internet, munido desses vários conceitos e conhecimentos, ele realmente pode chegar no mercado e ter um diferencial com isso, sabendo implantar todas essas ferramentas necessárias para o desenvolvimento de software. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre os conceitos que estávamos aplicando aí, né? Vamos falar sobre segurança em aplicações web. Dentro disso, né, dentro de seguranças em aplicações web, nós vamos trabalhar segurança da informação, criptografia desses dados, né, e segurança na linguagem PHP. Vamos dar um destaque aqui para o PHP porque basicamente é a linguagem que nós vamos trabalhar alguns exemplos, né? E aí nós vamos aqui passando alguns exemplos de como isso funcionaria para que vocês desenvolvam realmente isso daí dentro das suas atividades, né? Bom, segurança da informação, né? Vamos falar um pouco sobre os conceitos de segurança da informação para depois a gente ir para a prática e vocês realmente conhecerem para que isso funciona, né? Então, o mundo alterou na última década seu conceito sobre informação. Hoje, quando nós trabalhamos a questão, hoje nós somos munidos de conhecimento acerca de tecnologia da informação, né? Nós deixamos o mercado de TI, ele deixou de ser o mercado de processamento de dados, o antigo CPD, né, e passou a ser a TI, né? Então, o antigo centro de processamento de dados, que era antigamente somente um local em que se processavam informações, né, geralmente destinadas à folha de pagamento e, enfim, coisas desse tipo, ele virou TI, Tecnologia da Informação. O que é a TI? Ela é responsável pela informação das empresas, né? E juntamente com isso,
ele é munido de tecnologias para que essas informações sejam trafegadas, né, sejam gerenciadas da melhor forma. E para isso acontecer, nós precisamos da segurança da informação, que é um conceito importantíssimo. E a gente precisa dominar as tecnologias para fazer esse tipo de segurança, né? Então, a segurança da informação, né, alterou há década, né, seu conceito sobre informação, dando a ela o valor que realmente possui, criando alternativas para cada vez mais seguras, né, para armazenar e proteger de forma cada vez mais segura essa informação. Então, o que acontece? Hoje, quando a gente utiliza, né, grandes serviços, aí foi elencado alguns aqui, como Facebook, Google, Hotmail, Amazon, entre outros, né, a gente contribui com as informações para que estas empresas que as utilizam para nos aproximar de conteúdos que procuramos e usamos na internet. Então, basicamente, né, essas informações são trafegadas e da melhor forma são gerenciadas por esse tipo de empresa, né? E existe a questão de segurança dos dados. Para a empresa hoje, para qualquer empresa hoje, os dados, né, eles são a chave secreta ali das empresas, né? A informação depende muito, o crescimento da empresa depende muito de como aquelas informações são gerenciadas. E quando a gente trabalha essa questão de segurança da informação, realmente ele vai fazer com que as informações façam sentido dentro da empresa, né? Então, né, professor José Márcio, quando a gente é possível verificar e analisar que essa questão de segurança da informação, ela é muito mais além do que somente voltado à TI, né? Com a segurança da informação, ela pode trabalhar alguns conceitos de questão administrativa e entre outros mesmo, boas posturas dentro do trabalho, enfim, vai além dos muros da TI, né? Professor, hoje a palavra segurança, quando a gente associa a questão de informação, ela é muito ampla, né? Assim como o professor falou, vai além dos muros da TI, a gente hoje, existem conceitos de questões sociais para se aplicar segurança, não trocar informações com pessoas que não possam deter determinados conhecimentos, a parte física, como hoje impedir acesso de pessoas não autorizadas a determinados setores, a parte de segurança, tanto questões climáticas, elétricas, isso tudo pode estar envolvido no ambiente de informação, já que as empresas hoje necessitam dessas informações, elas têm que estar disponíveis, e ter a segurança significa não só impedir o acesso para pessoas não autorizadas, mas também poder recuperar essas informações quando elas são necessárias. Hoje nós sabemos que um dos maiores ativos das empresas hoje em dia é a informação. Sem a informação, as empresas hoje tendem a morrer. Ninguém hoje cresce no mercado sem ter a informação. Uhum. Bem lembrado, isso daí é essencial, né, para manter o foco e guiar, né, estrategicamente as empresas, né? Bom, já que a gente está falando de segurança e estamos falando de informações aqui, né, gostaria que você, aluno, né, pensasse rapidamente aí, 3 segundos para vocês pensarem, avalie rapidamente como suas informações são armazenadas hoje. Em um papel, na memória, ou utiliza a mesma senha em todos os sites? O que vocês fazem disso, né? Hoje, né, com a questão da tecnologia, né, essas informações elas são essenciais, né? E se a gente pensa hoje que guardar a mesma senha para várias coisas diferentes, né, a gente está redondamente enganado, né? Então a gente tem que repensar algumas questões de segurança para de informação para nossa própria segurança de informação. Professor José, o senhor guarda a mesma senha para todos os seus diferentes serviços que utiliza na internet? Eu não utilizo a mesma senha, mas eu costumo repetir para algumas coisas. Aquela coisa. Hoje a gente tem muita coisa para
para guardar. E às vezes a gente acaba repetindo. É um procedimento que não é um dos mais indicados, mas hoje a gente pode até ter algumas aplicações que nos auxiliem nisso daí. Mas o correto mesmo seria que a gente tivesse algum tipo de diferenciador entre as senhas, para que a gente não perdendo, não sendo quebrado algum momento, alguma senha nossa por algum motivo, não acabe quebrando toda a cadeia de aplicações ou de recursos que a gente tem. E hoje, com a grande quantidade, na realidade a gente trabalha hoje não especificamente com aplicações, mas a gente está começando numa era em que a gente está trabalhando serviços, né? Então, esses serviços, aplicações como serviços para nós, né? Então, basicamente, se a gente começa a trabalhar, tipo, uma senha, outra senha, enfim, acaba ficando difícil. São milhões de serviços para a gente utilizar hoje, mas o ideal é que você pense, pelo menos, em algum padrão, né? Como citou o professor, né? Pense em pelo menos algum padrão e vá alterando algumas letrinhas ou números, enfim. Mas pelo menos sempre tente trabalhar algum caractere especial, uma letra maiúscula, outra minúscula e algum número, né? Para você realmente ficar seguro e evitar que sua senha seja descoberta. Mas enfim, estamos falando de segurança da informação, né? Vamos passar adiante aqui. Vamos falar um pouco sobre criptografia de dados, certo? Vamos falar sobre 3 coisinhas aqui acerca de criptografia de dados. Vamos falar sobre o conceito de criptografia de dados. Vamos falar sobre os tipos de dados, aliás, o tipo de criptografia de dados que são utilizados, os mais padrões, né? Vamos falar de alguns, certo? E os modos de aplicação dessas criptografias de dados. Então, temos 3 partezinhas aí para cumprir, certo? Então, o que é criptografar uma informação, né? Quando a gente trabalha a questão da criptografia, nada mais é do que você transformar a informação de alguma forma que, se a informação for interceptada por alguém, né, ela não seja descoberta. Então, nada mais é do que você fechar a comunicação. Então, você tem uma pessoa que envia a mensagem, você tem uma que recebe. Se no meio aparecer alguém para roubar a sua informação, você tem que fazer com que essa pessoa que achou a sua informação, que não era para ser entregue para ela, não consiga descobrir. Então, a criptografia, existem alguns tipos de criptografia, né, que ela faz de uma forma com que os dados todos fiquem embaralhados, né, e quem interceptar a informação não consiga resolver ou descobrir aquilo lá. Isso nada mais é do que uma estratégia que normalmente é utilizado muito em guerras, né, e começou a se utilizar muito nesses períodos e começou a se difundir aí, né. Então, é altamente estratégico, né, para fins bélicos também, isso daí é informação criptografada. Só que hoje a gente está num mundo em que a gente precisa tomar tantos cuidados também com os tipos de informações, né, que são disponibilizadas, que hoje, por exemplo, até aplicativos de mensagens instantâneas estão tomando cuidado para criptografar as mensagens, né, para que em determinado ponto elas não sejam interceptadas por terceiro. Em alguns casos, como por exemplo, a gente pode citar alguns exemplos, por exemplo, do bloqueio do aplicativo WhatsApp, né? Necessitou-se descobrir as informações em determinado momento, né, pela justiça, só que devido às informações todas dos usuários serem criptografados, eles não armazenam as informações nos próprios servidores, né? Elas são trafegadas dentro do servidor, cliente-servidor, o servidor entrega a informação, logo ela não é armazenada lá. E atualmente toda essa informação é trafegada de forma criptografada. Então, para os próprios desenvolvedores acaba difícil de se descobrir se ele não tiver a chave que descriptografa essas informações, certo? Bom, vamos lá. Criptografar uma informação é transformar um conjunto de caracteres comuns em um outro tipo de sequência de caracteres, né? Então você vai pegar caracteres comuns e transformar em um outro tipo de sequência de caracteres. Para quê? Para dificultar a interpretação por parte de quem não está autorizado. Então nada mais é do que você
pegar essas informações, né, e destinar para um destinatário, né, remeter para um destinatário, e no momento disso, né, você ter certeza que somente o seu destinatário conseguirá ler a sua informação. É claro que existem formas de quebrar essas criptografias, né, mas isso daí, dependendo do tipo de segurança, cada vez mais vem ficando mais difícil, dependendo do tipo de algoritmo utilizado para criptografar as informações, basicamente acaba ficando difícil e alguns computadores levam até alguns anos para conseguir processar todo aquele cálculo para descriptografar as informações. Apesar de o termo, né, que é o termo que a gente está falando, é criptografia, né, ele ser bastante atual, a prática de criptografar informações é utilizada há muitos séculos para enviar e receber informações seguras, certo? Então, quando eu falei para vocês estratégia de guerra, não é da estratégia de guerra dessas guerras mais recentes que a gente vê, né? Na realidade, ela nasce em momentos de guerra, mas em momentos em que, na época em que um rei tinha que entregar uma informação para determinado ponto ali, ele tinha que se comunicar, naquela época não existia internet, né? Então as informações tinham que ser trafegadas, criptografadas. Como que elas eram trafegadas? Com um mensageiro que ia a seu cavalo, chegava até o seu destino, né? E lá ele entregava realmente para o destinatário, que só ele conseguiria decifrar aquela informação. Então se alguém interceptasse, se alguém matasse aquele cavaleiro no momento ali da entrega da informação, a pessoa não iria conseguir decifrar porque não tinha a chave. Então, somente algumas pessoas detinham, né, formas de descriptografar aquelas informações. Quando eu falo de chave, são formas de descriptografar essas informações e conseguir ler realmente aquilo que interessava, né, ao reino, né? Então, quando a gente fala aí da criptografia, ela já é muito mais antiga do que a gente pensa, né? Então, vamos falar agora de coisas recentes, né? Criptografia de dados agora na era da internet, né? Falamos um pouco de uma era um pouquinho antiga, vamos falar agora de coisas atuais, né? Então, os tipos de criptografia normalmente utilizados são one-way, certo? Que a gente vai trabalhar aí a questão do MD5 e o SHA-1, que são os mais conhecidos no one-way. O one-way nada mais é do que conhecido pelo modelo de uma via, né? O próprio nome já diz, né? One way, a tradução aí ao pé da letra de one way é um único caminho, certo? Então, ele é conhecido pelo modelo de uma via de transcrição que cifra um determinado texto para outro com tamanho e significância indeterminada. Ou seja, ele vai e não volta mais, né? Só tem um caminho de criptografia. Pega a informação, criptografa. Você só vai conseguir verificar se aquela informação é realmente aquela informação se você tiver aquela informação, criptografar ela no modelo one-way e fazer o comparativo das duas criptografias. Aí, beleza. Pode ser que em determinado ponto você tenha uma mensagem de uma forma, uma mensagem A e uma mensagem B. Digamos que as duas, em algum momento, elas possam, no momento que você criptografar, elas fornecerem a mesma chave de criptografia. É possível isso acontecer? É possível isso acontecer, mas é um caso assim extremamente raro que é muito difícil, tá? Então, normalmente, quando isso acontece assim, é muito raro. Então, normalmente quando você tem duas iguais, né? Você tem um texto A e um texto B, você criptografa os dois e compara as chaves de criptografia, né? Esses textos teriam que ser iguais, né? E aí realmente o one-way vai funcionar nesses casos. Então, modelo one-way é aquele de uma via só. Criptografou, não volta mais. Você só consegue comparar a chave da criptografia deles, certo? O outro modelo que nós temos aqui é a criptografia simétrica, né? Então, ela usa uma informação confidencial entre dois agentes, certo? E a gente tem também a criptografia assimétrica, que usa uma informação pública e uma informação confidencial entre dois ou mais agentes, né? Então, quando a gente fala aí de criptografia simétrica, nada mais é do que o envio dessas informações, né, de forma criptografada e de forma que possa ser descriptografada pelo agente que possui a mesma chave de descriptografia, né? Na criptografia assimétrica, eles têm uma chave pública e uma chave privada, né? Então, somente quem tem
a chave pública, junto com a sua privada, vai conseguir descriptografar aquilo que realmente ele quer ver aí nas mensagens. Bom, então vamos exemplificar, já que a gente está falando de criptografia, né? Vamos falar aí de como elas funcionariam, né? Então, a criptografia simétrica, né? Ela é usada uma única chave partilhada entre o emissor e o receptor, certo? Desta forma, a chave que é usada para cifrar é a mesma utilizada para decifrar. Então, nós temos um exemplo aqui de como acontece isso. Nós temos uma única chave aqui, chavinha verdinha aqui, certo? Essa mesma chave é a chave que é usada para cifrar a informação, certo? E no momento que precisar decifrar, né, descriptografar, a gente utiliza essa mesma chave, certo? Então, dessa forma, a gente tem uma criptografia simétrica, utilizando a mesma chave. Uma única chave, ela é capaz e responsável por criptografar e descriptografar as informações, certo? Vamos lá, na criptografia assimétrica, né? Ela também conhecida por criptografia de chave pública. O seu funcionamento, né? Usa um par de chaves distintas, olha só. No outro a gente tinha uma chave só, aqui a gente tem duas. Uma chave pública e uma chave privada. Para que serve cada uma delas, né? A chave pública é usada para cifrar, ou seja, encriptar ou criptar a informação. A gente vai transformar a informação de uma forma que ela possa ser embaralhada, certo? A chave privada é usada para decifrar ou desencriptar ou descriptografar, enfim, basicamente serve para isso, né? Então você, com a chave pública você criptografa, com a chave privada você descriptografa com o auxílio da sua chave pública, certo? Então você precisa ter as duas chaves para criptografar e as duas chaves para descriptografar, certo? Então funciona mais ou menos aqui. A gente tem a chave, digamos que a gente tem a chave pública aqui, a chave privada, utilizada para criptografar. Percebam aí na cor, né, que são as chaves distintas, né? Então nós temos aqui essa chave aqui que é a privada, certo? Que é a chave do nosso usuário, que ela é utilizada para cifrar, né? Ou seja, criptografar a informação. E aqui no servidor, né, a gente colocou aqui como servidor, a gente tem a chave pública. E essa chave pública ela é utilizada para descriptografar a informação, ou seja, decifrar. Então você só consegue decifrar a informação com auxílio chave pública, chave privada, certo? Então nós temos esses dois tipos, né? Do lado a privada, né, do lado do usuário a privada, do lado do servidor a pública. Bom, vamos à prática agora, né? Já que a gente está falando de tanta criptografia aí, né? Vamos sair um pouquinho da teoria e vamos para a prática agora, praticando um pouquinho com o PHP, né? Mas antes disso, né? Professor José Márcio aí, quando a gente trabalha com a questão da criptografia, hoje um exemplo muito prático que a gente tem acerca da criptografia são, o que eu posso utilizar no dia a dia aí, são os tokens, né? Como que funciona esses modelos de token, por exemplo, para acesso ao sistema? Como que eles gerenciam essas informações dos usuários, né, para que eles realmente tenham acesso a um sistema? Esses tokens, eles se assemelham com que tipo de criptografia que a gente viu aí? Hoje o token é um dispositivo que armazena um recurso que a gente chama de certificado digital. Tá? Então, através do token, é possível identificar a pessoa que está tentando acessar. Então, é uma chave que permite identificar unicamente aquela pessoa e, através disso daí, é possível, então, ter a permissão de acesso a dados ou a sistemas, a serviços. Tá? Complementando,
A criptografia one-way geralmente é utilizada para armazenar senhas, tá? O que acontece? Quando a gente utiliza essa criptografia, uma vez transformada a palavra comum que a gente conhece na palavra encriptada, ela não pode mais ser descriptada ou voltar ao seu estado inicial. Isso daí é uma questão de segurança que impede que qualquer pessoa que tenha acesso à sua senha armazenada não consiga saber quais são os caracteres que você utilizou. É um dos motivos de se utilizar one-way. Já as criptografias simétricas e assimétricas, elas já são mais utilizadas para troca de informações, já que a partir de uma informação que a gente transforma ela, que a gente esconde o que realmente está ali, a gente pode, do outro lado, recuperar essa informação. Tá? Existe uma distinção entre a simétrica e a assimétrica, que é a questão do número de chaves. Na simétrica, a gente pode observar que é utilizada uma única chave. Então, vamos supor uma coisa bem básica, se eu pegasse e transformasse cada letra num número e mandasse minha informação, a outra pessoa do outro lado teria que saber que determinado número corresponde a uma determinada letra. Isso seria a chave. Tá? As duas pessoas conhecem a forma como isso foi criptografado. Tá? Já na assimétrica, a questão de utilizar chaves públicas e privadas, quando eu utilizo uma chave pública para criptografar algo, eu converto aquela informação de tal maneira que só a chave privada da pessoa que possui a pública é que pode descriptografar, quer dizer, que pode voltar a informação ao seu estado original. Qual é a diferença básica? A velocidade. Na simétrica, a gente consegue criptografar e descriptografar muito mais rápido que na pública. Só que tem um problema simétrica. Eu tenho que ter a mesma chave para as duas pessoas. Se eu quiser esconder de uma terceira, eu tenho que trocar outra chave. E por aí vai. Se eu quiser trocar informações com 1000 pessoas e não quero que nenhuma das 1000 saiba uma das outras, eu teria que ter 1000 chaves. Na assimétrica, não. Basta a minha informação, a minha chave privada e a minha chave pública, eu vou conseguir fazer essa troca de informações entre as pessoas que possuem essas chaves. Voltando à questão do token, é isso aí, a gente trabalha com a criptografia assimétrica. São conceitos, tá, que vai até ser apresentado, onde eu posso ter a questão do não repúdio, onde eu não posso negar que sou eu que estou mandando uma informação. Esse tipo de criptografia permite esses recursos de segurança. Obrigado, professor. Bom, então esclareceu vários conceitos aí que a gente estava falando sobre chaves, né, pública e privada, enfim. Bom, agora, a partir desses conceitos levantados, né, enfim, de como trabalhar com essas questões de chaves, enfim, criptografia assimétrica, simétrica, determinados pontos, vamos ver na prática como que funciona o modelo one-way, né, que geralmente é trabalhado, conforme o professor falou, geralmente é trabalhado mais para questões de senha, né, que é um modelo em que você vai, né, você criptografa, você vai executar o comando, criptografa a informação e ela fica armazenada em determinado ponto. Então, a descriptografia disso basicamente não tem como fazer, você só faz um comparativo, né? Então, vamos trabalhar na linguagem PHP como que nós poderíamos trabalhar essa questão da criptografia. Bom, aqui a gente vai utilizar o modelo one-way, certo? Na linguagem PHP, para criptografia simples, né, de comandos, né. Então vamos lá, né, aqui nós temos um comentário que a gente vai estar dizendo que vai utilizar, né, a linguagem, a função MD5 do próprio PHP, certo? O que nós vamos fazer aqui? Declarar uma variável chamada nome da instituição que recebe uma string, né, com a palavra ifro, certo? Nós vamos aplicar a função MD5 dentro, né, vamos colocar como parâmetro o nome da instituição. Então, basicamente, aqui dentro desse, né, substituindo esse valor, nós teríamos a palavrinha ifro, certo? Após essa aplicação desse comando MD5, né, essa string de caracteres codificadas iria ser armazenado numa variável chamada texto codificado. Então, bem simples, de uma forma bem simples, a gente consegue aplicar a função de criptografia one-way, utilizando o modelo MD5. O que vai acontecer após isso, certo?
o resultado que a gente vai ter aqui na página, né, a gente tem o texto original, que era IFRO, certo? E depois que a gente aplicou a função MD5, né, basicamente a gente tem um texto criptografado dessa forma, certo? Então, de um pequeno conjunto de caracteres, nós temos agora um grande conjunto de caracteres, né? Então, isso daí demonstra que, para a gente voltar ao que era antes, ficaria um pouquinho difícil, um pouquinho inviável, né? Já que, para a gente tentar descobrir que isso realmente era a palavrinha IFRO, né, acaba ficando difícil para quem tentar interceptar essa informação, né? Bom, então, abaixo aí do texto original, a gente pode ver já o texto cifrado em MD5. Então, aqui o texto original e aqui o texto criptografado. Também a gente pode utilizar outro modelo de criptografia, que é o SHA-1, certo? Que também é um modelo one-way, certo? Então, nós vamos fazer da mesma forma, certo? Só que dessa vez utilizando SHA-1. A gente vai pegar a palavrinha IFRO, armazenar também aqui numa variável chamada o nome da instituição, e vamos chamar a função de criptografia one-way, que é SHA-1, certo? E vamos passar como parâmetro dentro dessa função a variável nome da instituição, que nada mais é do que a substituição ali da palavrinha IFRO, certo? E vamos armazenar isso numa variável chamada texto codificado. Depois, quando a gente pedir para imprimir na tela, né, basicamente para a gente imprimir na tela isso a gente utiliza um comando já famoso que vocês conhecem, né, no PHP, que é o comando echo, certo? Então o resultado, né, que a gente vai ver aí na página, né, o texto original era IFRO, certo? E a criptografia, ela ficou um conjunto de caracteres um pouquinho maior do que o MD5, certo? São dois formatos diferentes, certo? Mas todos eles são relacionados com a forma de criptografia one-way, né? Então, abaixo aí do texto original, a gente pode ver o texto já cifrado no modelo SHA-1. Então, a gente tem a diferença de criptografia entre esses dois métodos, né? MD5, certo? E SHA-1. Nós temos uma diferença um pouquinho grande aí entre a cadeia de caracteres, né? Quais são essas diferenças, né? Em MD5 a gente tem uma criptografia de 128 bits, né? O que acontece? Ela gera uma string alfanumérica, que basicamente é de 32 caracteres e isso não muda, certo? Sempre vai ser isso. Não importa se você está gerando um MD5 de 2 letras ou de um texto de 20 parágrafos. O MD5 gerado sempre vai ter 32 caracteres. Então a criptografia sempre vai fazer isso, certo? O SHA-1, né? A gente tem uma criptografia de 160 bits, certo? Cria um resultado, né? Uma string resultado maior que 40 caracteres alfanuméricos, certo? Por ser de 160 bits e gerar uma cadeia de caracteres maior, uma colisão, encontrar duas strings que codificados sejam a mesma coisa, é bem mais raro do que numa chave de 128 bits, que foi aquele exemplo que eu citei, que algum dia, quem sabe, num mundo bem distante, né, um texto igual ao outro, criptografado em MD5, pode ser que eles sejam iguais, né? Um texto diferente do outro, criptografado em MD5, pode ser que eles sejam iguais. É possível, né? Por conta da cadeia de caracteres, né? Quando começa a aumentar isso aqui, ó, 160 bits, né? A gente tem aqui 128 bits. Quando começa a aumentar isso aqui, começa a aumentar também a questão da dificuldade de se descriptografar a informação. Então a gente tem aí na segurança da linguagem PHP autenticação e injeção de código. Alguns exemplos sobre formatos de autenticação, né? Em uma aplicação web, né, deve ter uma barreira entre os usuários e os bancos de dados. Esse modelo, né, habilita uma identificação do acesso ao sistema, né? A autenticação em sistema pode ser utilizada de diversos modelos, né? Aí a gente tem aqui usuário e senha, token, a gente acabou de falar, certificado digital, biometria e íris. Certo? Exemplificando aí, aqui a gente criou uma autenticação de usuário que nada mais é do que um formulário, certo? Com um campo de usuário e senha, certo? E um botão de confirmar, bem simplificado.
Então, aqui nada mais é do que um código em HTML que vai chamar uma página chamada processa.php. Né? Essa página processa.php ela é responsável por receber as informações do usuário, que é essa parte do código, né? Conectar com o banco de dados MySQL, certo? Selecionar o banco de dados, enfim, todas essas linhas aqui falam de conexão com o banco de dados. E aí essa linha, o que, que a gente faz? Executa um comando para selecionar as informações do usuário na tabela usuário, onde o nome do usuário tem que ser o usuário passado pelo post da página, certo? E a senha tem que ser igual à senha também passada pelo post da página, certo? E aí, né, enquanto der tudo certo aqui, né, vamos imprimir na tela bem-vindo cliente, o nome do cliente, certo? Em relação à injeção de código, o que, que pode acontecer, né? Injeção de código nada mais é do que uma técnica para pegar programadores desatentos, certo? Então é a injeção de informação extra nos campos dos formulários. Lá a gente programou, né, um código SQL, né, para fazer acesso ao banco de dados, certo? E aí, né, eu coloquei aqui que, por querer evitar 1 ou 2 horas de trabalho a mais, né, alguns programadores podem ignorar uma regra importante, que é avaliar o que chega antes de enviar os dados para tratamento no servidor. Então, chegou em determinado momento, antes de enviar a informação para o servidor, para ela ser tratada, o que, que se faz? Normalmente é criptografar essa informação para não dar problema lá. A injeção de código é algo que devemos impedir a partir de agora. Vocês são responsáveis por impedir isso. Essa técnica ela é utilizada assim, ó. Por exemplo, imagine o seguinte formulário que vocês têm aí, certo? Então vocês vão ter aí basicamente uma pesquisa, né, de campo, em que vocês têm que identificar aí, através da palavrinha MA, né, o nome do cliente. Então vocês têm Machado e Maria, né? A gente pegaria aqui os 2 momentos aqui para pesquisar esse cliente. Imagine se a mesma pesquisa fosse realizada com o seguinte conteúdo, certo? A%, fecha aspas, and I like, ID like, certo? Se fosse feita dessa mesma forma, o que, que aconteceria, né? A gente teria uma informação diferente da que a gente estava colocando. O que, que o nosso usuário malicioso fez aqui? Inseriu códigos SQL onde não devia, certo? Então, do usuário você pode esperar tudo, né? Bom, um resumo aí, né, sobre o que a gente tem falado, né? A segurança em aplicações web, processo importantíssimo, certo? E necessário para manter a integridade dos dados. Na linguagem PHP, a segurança é uma fundamental, viu? Uma fundamental etapa, né? Se for mal aplicada, pode levar o projeto a ter fragilidades no acesso a dados. Então, isso daí é com vocês para sempre se preocupar com a segurança das suas aplicações. Então, é importante salientar isso para vocês que PHP, é muito comum as pessoas utilizarem o PHP, né, como uma linguagem assim, não tem segurança, não, tudo mais. Existem grandes aplicações desenvolvidas em PHP. Isso, se for bem trabalhado, essas questões, injeção de código é uma das técnicas maliciosas, né, para se invadir sistemas. Mas tem N situações em que, se você prevenir que é possível com a linguagem de programação PHP, você terá uma aplicação extremamente segura. Bom, alunos, espero que a gente tenha atingido o objetivo aí apresentando esses novos conceitos sobre aplicações, né, seguras aí na web. Desejo um bom exercício para vocês agora, prestem bem atenção agora para não errarem. Daqui a pouco a gente volta para trabalhar um pouquinho mais aí sobre as nossas atividades. Até breve. Olá, alunos. Estamos de volta agora para solucionar as nossas atividades, né, que foram desenvolvidas aí baseado nos conhecimentos que vocês construíram no decorrer da nossa aula, esse período que se passou, né. Falamos um pouco sobre os conceitos, falamos sobre segurança, né,
falamos também sobre as formas de invasão, né? Enfim, trabalhamos um pouquinho sobre a questão de injeção nos códigos, né? Então, formas maliciosas de se acessar o código. E vimos alguns códigos de exemplo para vocês terem uma noção de como isso funcionaria utilizando a tecnologia PHP. Então, basicamente, nesse momento, é mais para vocês entenderem como que essas questões de criptografia, elas são importantes e fundamentais para que os sistemas realmente funcionem de forma segura, né? E técnicas avançadas, né, elas se referem também à questão de segurança da informação, né? Além daquele monte de conceitos sobre a questão da segurança, a gente tem que realmente ver como isso funciona nos exemplos utilizando a linguagem de programação, né? Utilizando algumas funções específicas, né? E nisso nós falamos, né, um pouco sobre alguns modelos, né? O one-way, criptografia simétrica, criptografia assimétrica, enfim, e vimos alguns exemplos de código sobre isso também, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as nossas atividades, né, aquelas que vocês acabaram de desenvolver, né? Então, vamos às nossas atividades de sala. Bom, a nossa primeira atividade aí, como funciona a criptografia simétrica, né? Antes da gente passar para as nossas atividades e responder aí, vamos deixar vocês um pouquinho mais curiosos aí, né? Nós tivemos alguns questionamentos, professor, como que foi a interação dos alunos aí durante esse período aí de intervalo? Tivemos aqui a contribuição de 3 polos que apresentaram aqui algumas soluções para as questões da atividade de sala, mas dúvidas mesmo especificamente ainda não foram apresentadas aqui, não foram, não, até o momento pelo menos não pediram nenhum tipo de informação. O que eu poderia antecipar é a questão da injeção de código, professor. Nós sabemos que a injeção de código, o usuário ele pode tentar digitar ali alguma coisa que, porventura, possa quebrar alguma coisa na questão de segurança da aplicação. Agora, como que a gente pode utilizar de que maneira que eu posso prevenir essa injeção de código de uma forma bem simplificada? Como se... Bom, basicamente, né, para a gente prevenir isso dentro de um código PHP, né, é evitar basicamente aqueles caracteres que a gente utilizaria para formar uma string de comandos SQL dentro da nossa aplicação. E existem alguns comandos específicos também que trabalham essa questão dentro do PHP para fazer com que essas strings realmente elas não sejam entendidas como comando SQL dentro das nossas aplicações, né? Além disso, né, isso daí a gente fala de quebra de aspas, né? Enfim, se no momento lá, no exemplo que foi passado, no momento que o usuário inseriu uma aspas lá e a partir dali começa a digitar alguns códigos SQL, né? Se no código tiver algumas prevenções para evitar que essas aspas sejam digitadas ou substituídas, ou enfim, coloque alguma forma uma contrabarra para evitar que elas sejam interpretadas como uma aspa e a partir dali seja entendida como código, né? Esses são alguns formatos um pouquinho mais simplificados que a gente pode ter para evitar esse tipo de injeção de código dentro das nossas aplicações PHP, certo? Ok, professor. Só como sugestão, vocês podem pesquisar, existe muita literatura aí que já nos fornece algumas funções nisso para prevenir isso daí. Então é bom vocês darem uma pesquisada, tá? E a partir daí começar a se prevenir, que isso daí é uma coisa que hoje em dia não se fala muito, até porque alguns frameworks já trabalham, alguns servidores web também já trabalham com a identificação disso daí, mas é importante a gente ter no nosso código. Sim, é importantíssimo, geralmente porque parte do princípio que
muitos sistemas foram invadidos com esse tipo de malícia, né? E que é até um código simplificado para se pensar nisso, né? E que se os frameworks trabalham hoje em dia nisso é porque realmente ainda é necessário. Por isso é importante que, como o professor José Márcio falou, é importante vocês entenderem o fundamento dessas formas de prevenção e aplicação de segurança no sistema de vocês. Bom, vamos voltar às nossas atividades agora, né? Voltando lá para a nossa atividade 1. Então, como funciona a criptografia simétrica? Né? Bom, basicamente aí, né, a gente já falou muito sobre criptografia simétrica, certo? Mas basicamente a criptografia simétrica é uma chave secreta que pode ser um número, uma palavra ou apenas uma sequência, né, de letras aleatórias. Ela é aplicada ao texto de uma mensagem para alterar o conteúdo de uma determinada maneira, né? Isso pode ser tão simples quanto deslocar cada letra por um número de locais do seu alfabeto, ou seja, né, fazer aquela troca, né, para embaralhar as informações, desde que o remetente e o destinatário saibam a chave secreta. Eles podem criptografar e descriptografar todas as mensagens que usam essa chave. Ou seja, é quando é utilizada uma única chave para fazer essa criptografia e descriptografia. Conforme o exemplo que o professor José Márcio citou, né, se você tem que criptografar essas informações e compartilhar ela com várias pessoas, né, se todos precisarem da mesma chave, você tem que, enfim, compartilhar com terceiros, enfim, crescer muito, você vai ter que compartilhar sua chave com muitas pessoas. E isso daí, do ponto de vista de segurança, né, aí já não fica muito adequado, né? O ideal é que você tenha a sua chave e não compartilhe com ninguém, ela realmente seja privada. Mas, enfim, são formatos de criptografias de informações que, dependendo da situação e da aplicação, pode ser mais rápido, mais devagar, e isso depende muito da forma como vai se trabalhar. Vamos passar adiante aqui para a nossa próxima atividade. Enfim, é um exemplo que antes da gente passar para a nossa próxima atividade, um exemplo que a gente citou, né? Só exemplificando aqui, é uma única chave, certo? Aqui uma chave verdinha, que é usada para cifrar, né? E para decifrar. Ou seja, criptografa e descriptografa com a mesma chave. Percebam que todas elas estão aqui nesse mesmo padrão, certo? Então, basicamente utilizada para isso. Bom, vamos falar um pouco de como funciona a nossa chave assimétrica, né? A assimetria, né, das nossas chaves, ela é relacionada com dois tipos de chave, né? Professor José Márcio, o senhor poderia falar um pouquinho mais como é que funciona essa questão das chaves assimétricas? Bom, a solução aí que foi colocada na atividade 2, a gente poderia exemplificar da seguinte maneira. Hoje é possível que a gente trabalhe com dois tipos de chave, uma que a gente chama de pública e outra de privada. Uma chave pública é uma chave que todos têm o conhecimento. Todos conseguem obter essa chave. Então, a ideia é que ela seja distribuída para todo mundo, tá? E nós temos também a chave privada. Ela deve ser detentora, uma única pessoa é que deve possuir essa chave. O casamento entre a chave pública e a privada é que vai nos trazer a segurança. Bom, uma forma simples para a gente poder entender como é que seria esse funcionamento, supondo que o João quer passar uma informação para Maria de forma segura, de forma que mais ninguém consiga ler aquela mensagem, só a Maria. O que ele poderia fazer é pegar a chave pública da Maria e criptografar essa informação. Ah, mas todo mundo tem essa chave pública? Tem. Qualquer um pode pegar a informação e criptografar. Mas somente a Maria é que tem a chave privada que consegue descriptografar essa informação.
Então, embora todos possam ter acesso à mensagem que foi criptografada, essas pessoas, elas não são detentoras da chave privada, só a Maria. Então, só ela é que conseguiria descriptografar e identificar ali, conseguir ler a informação que o João passou. Embora o João tenha usado uma chave que todos tenham conhecimento, que é a chave pública da Maria, mas depois que criptografou a informação, somente o João é que poderia ter, detentor da chave privada, é que poderia fazer a descriptografia. Tá? O casamento de chave, da utilização da criptografia assimétrica com chaves pública e privada, permite que a gente tenha alguns outros recursos, tá? Entre eles é a questão da assinatura digital. Eu posso criptografar uma informação com a minha chave privada. O que acontece? A minha chave privada só eu é que tenho. Então, no momento em que eu passo uma informação criptografada com a minha chave privada, uma pessoa que vai ler essa informação, ela vai ter que descriptografar. Somente uma chave descriptografa a chave privada minha, que é a minha chave pública. Então, essa pessoa que vai ler essa informação, ela vai ter condição de reconhecer que foi eu mesmo que enviei essa informação. Hoje em dia, na troca de informação, muita gente tenta se passar por outro para obter informações privilegiadas. E isso é uma maneira que permite que a gente tenha um pouco mais de segurança. Legal, professor. Muito bem explicado aí, bem delineado aí sobre o que seria, né, essas questões e como seria utilizado, muito bem explicado esses exemplos acerca de como é utilizado essas chaves públicas e chaves privadas também. Bom, só esclarecendo, além do que o professor José Márcio falou, né, nós temos na chave, na questão da criptografia assimétrica, né, vamos falar um pouquinho aqui, a gente tem duas chaves relacionadas, isso foi bem citado, né, e bem colocado, ou seja, essas duas chaves, né, relacionadas, uma é pública e a outra é privada. Na pública é disponibilizada gratuitamente a qualquer pessoa que queira enviar uma mensagem, certo? E uma segunda chave, que é privada, é mantida em segredo para que somente você saiba, né? Diferente da assimétrica, que se você precisa compartilhar a informação, você precisa compartilhar a chave também. Nesse caso aqui não é necessário, né? Então, qualquer mensagem, aí a gente tem texto, arquivos binários ou documentos, que é criptografada usando a chave pública, só pode ser descriptografada aplicando o mesmo algoritmo, mas usando a chave particular correspondente. Então, quando a gente vê isso, está exemplificado nesse exemplo. Ou seja, nós temos a chave privada do usuário, né, e a chave pública do destinatário. A informação só pode ser descriptografada com o uso das duas chaves, certo? Porém, a chave pública pode ser compartilhada com qualquer pessoa, né? Então aí nós temos um procedimento em que, de uma forma segura, nós conseguimos compartilhar a forma de se criptografar essas informações, né, e passar adiante a informação sem que a gente fique criptografando as nossas chaves privadas. Bom, vamos passar adiante. Explique como funciona a criptografia conhecida como one-way, aquela de uma via só, né? Professor José Márcio, poderia tecer alguns comentários aí sobre esse formato de criptografia? Como a gente já havia falado anteriormente durante a explanação do conteúdo, a criptografia one-way, né, uma via só. Então, a ideia é que, uma vez criptografado, né, a informação ela não pode ser mais, vamos dizer, descriptografada. Tá? Então, às vezes a gente pode pensar, mas então o que eu vou fazer com uma informação que ninguém mais pode ler? A ideia justamente é para que se possa comparar futuramente com a mesma sequência de caracteres que gerou ela. A ideia de trabalhar com senhas, né? Então, no momento em que eu faço a criptografia de uma senha de um usuário com uma das técnicas, vamos
exemplificando o MD5 que foi apresentado, o que acontece quando essa informação ela é armazenada no banco? Ela é armazenada numa sequência de caracteres que praticamente ninguém consegue voltar aos caracteres iniciais. Então, mesmo uma pessoa que possa, porventura, ter invadido o banco e roubado as informações, ele não vai conhecer qual é a senha daquela pessoa. Tá? Então, mesmo que a pessoa, quem tem acesso tenha um acesso legal, ele não vai, é uma forma, uma questão de segurança que impeça que ele conheça qual é a senha do usuário. Mas como é que eu vou conseguir identificar? Somente usando a sequência de caracteres correta, criptografando novamente, por exemplo, como o MD5 e comparando as duas cadeias para ver se elas batem. Tá? O professor falou, pode, porventura, duas palavras distintas gerarem a mesma sequência? Até pode, é muito difícil, mas a ideia é que somente uma palavra gere aquela sequência de caracteres. E somente a pessoa que conhece aquela palavra vai conseguir gerar novamente a mesma sequência de caracteres. Batendo essa sequência, a gente tem aí a identificação de que a pessoa está tentando acessar de forma correta. É aquela pessoa mesmo. Ok, professor. Bom, apenas para colocar aí, enfim, conceituar o que o professor José Márcio acabou de falar, né? Nós temos aí a questão dos padrões que foram utilizados, né? Então, nós utilizamos dois padrões, que foi o SHA-1 e o MD5, né? E eles geraram uma sequência de caracteres. Então, basicamente, a questão da criptografia, né? No modelo one-way, né? Esse tipo de criptografia é usado quando não é necessário recuperar o valor original do dado criptografado, certo? Então, basicamente, é uma criptografia de uma única via, certo? Nós temos aí a questão do modelo, e esse modelo de caracteres, ele pode ser suprido de determinadas formas que o usuário não vá descobrir a questão da sequência de caracteres. E é muito utilizado para a questão de senhas, né, como o professor José Márcio acabou de falar. E ele, como é uma questão de uma via só gera um formato de strings, né, uma cadeia de strings, em determinado momento ele vai ser criptografado e não pode ser descriptografado. Então, como fala, é muito utilizado para a questão de login e senha. Isso daí também na questão, por exemplo, quando vai fazer uma autenticação do usuário, o formato de se evitar de repente uma injeção de código é fazer esse formato de criptografia nas senhas também. Então isso daí colabora para que as informações sejam trafegadas de forma segura dentro da aplicação que vai ser desenvolvida. Ok, alunos, vamos então para a nossa próxima atividade. Atividade número 4. Cite duas regras que sempre devem ser consideradas na construção de formulários web, certo? Bom, vamos falar de duas regrinhas que foram colocadas aí durante o período em que nós vimos alguns conceitos, certo? Vamos falar de criptografia dos dados enviados pelo formulário e vamos falar de injeção de dados, certo? Professor José Márcio, o senhor poderia tecer alguns comentários sobre como nós poderíamos melhorar essas informações aí acerca desses padrões utilizados na web? Bom, como o professor está comentando, a atividade 4, é importante a gente verificar a questão de criptografia no momento de envio das nossas informações. Hoje as aplicações, de uma maneira geral, elas têm se preocupado muito com isso e a professora acho que usou até durante a aula um exemplo do aplicativo WhatsApp, que é muito conhecido
acredito que por todos, embora existam vários outros desses, eles têm se preocupado também com isso. E recentemente, esse próprio aplicativo começou a utilizar a criptografia na troca de suas informações. Então, no momento em que a gente começa a desenvolver uma aplicação na web, a gente está sujeito a ter essa informação, vamos dizer, trafegada pelo mundo todo. É um meio que permite que se chegue essa informação em qualquer parte. Mas da mesma forma que a gente tem esse recurso, que é muito importante, de a gente estar disponibilizando para o mundo todo, a gente também tem o perigo de que essa informação, quando não se deve ser repassada, ser interceptada por pessoas não autorizadas, né? Então, o que nós podemos fazer para minimizar isso? Bom, não podemos garantir que uma outra pessoa não autorizada tenha acesso à informação. Às vezes isso é difícil, mas no momento que a gente criptografa as informações, que a gente esconde o conteúdo original, mesmo que uma pessoa tenha acesso a isso daí, essas informações, elas não vão poder fazer uso porque a informação vai ser ilegível, né? Praticamente não vai poder identificar o conteúdo que foi passado. Então, no momento que a gente desenvolve um formulário web, que a gente vai receber uma informação de um usuário, uma informação que vai ser trafegada, a gente tem que tomar esses cuidados. Essas aplicações, de uma maneira geral, hoje já tem se preocupado muito com isso, e a partir desse momento a gente vai começar também a se preocupar no momento que a gente vai trafegar essas informações. Aí pode se perguntar, mas professor, a gente vai fazer criptografia de tudo? Não, de tudo não. Às vezes, não, na maioria dos casos, existem informações que são de domínio público. Então, não tem o porquê eu esconder essa informação. Então, quando eu tenho sites que é para que as pessoas consultem, as pessoas possam pesquisar, esse tipo de coisa, não se tem necessidade de estar aplicando criptografia, porque ela exige um determinado processamento, exige, então, um recurso das máquinas. E para que eu vou criptografar uma informação que todos podem ver? Então, isso daí não é o objetivo. O objetivo, sim, é aplicar nas informações que devem ser confidenciais. Dados de pessoas, cartão de crédito e tudo mais, deve ser aplicado. A gente citou questões de senha, mas um cartão de crédito, um número de um cartão de crédito, ele não pode estar disponível para ninguém, nem mesmo para o dono do site. O número deve ser disponível apenas para o dono do cartão. Então, você aplicar um método one-way num cartão vai impedir que uma pessoa que consiga roubar os dados por algum motivo, uma falha ou uma má intenção mesmo de uma pessoa que trabalha numa empresa, mas se você se preocupou em desenvolver uma aplicação que criptografasse esses dados, mesmo com as informações, ninguém vai conseguir usar, ninguém conseguiria usar o teu cartão, tá? E a ideia da questão da injeção é muito importante também se preocupar, porque hoje em dia ainda se pode obter informações de uma base de dados, informações das quais a gente não tinha a intenção de compartilhar. Muitas vezes as informações elas devem ser compartilhadas. Então, se eu tenho um site que vende produto, eu quero que eles consultem meus produtos. Mas eu não quero que eles saibam uma informação lá do meu produto, do tipo quanto é o desconto, quanto pode ser dado um desconto para determinadas pessoas. São informações que seriam sigilosas. Isso daí, então, através de uma injeção de código, se a aplicação não estiver preparada, pode correr o risco de pessoas não autorizadas obterem informações que estão lá nas tabelas, nos nossos bancos de dados, que não era de interesse público. Tá, professor? A gente teve uma falhazinha técnica aqui, voltando ao professor. Ok, então eu acho que está extremamente explicado aí as nossas duas obrigações na hora de desenvolver, né,
o sistema, né, e com essas técnicas avançadas aí, evitar essas questões e trabalhar a questão de segurança, criptografia, né, é necessário a gente pensar bem sobre tudo que a gente precisa trabalhar para trafegar essas informações de forma segura. Como eu havia falado, pensar na criptografia e injeção de dados é muito importante, mas também pensar no desenvolvimento da aplicação, nas informações que vocês vão solicitar, isso daí também é importante. Por quê? Hoje, os recursos, apesar de a gente ter essas grandes velocidades e tudo mais no tráfego das redes, a gente ainda tem que se preocupar com o que nós vamos estar trocando de informações. Trocar informações que não são essenciais, que não fazem parte daquela formulário naquele momento, isso daí são coisas que a gente também tem que começar a se preocupar para ter uma melhor performance na nossa aplicação. Segurança é muito importante, é essencial, e a questão de performance também. Então, como o professor tinha falado, nós vamos estar trabalhando também recursos que, a partir do momento que a gente estiver aplicando adequadamente, nós não estaremos mais trocando toda a página entre o cliente e o servidor. Tá? Então, hoje nós temos uma ideia de uma linguagem, como foi apresentado o PHP, que é uma linguagem que a gente chama de servidor, que o processamento todo ocorre lá no servidor. A gente, a partir da aplicação das técnicas corretas, dos frameworks que nós vamos estar apresentando nas próximas aulas, isso vai fazer com que a gente tenha um ganho de performance muito grande. A interatividade com o usuário hoje praticamente torna-se um site ser acessado ou não pelas pessoas. Então, um site que hoje não tem uma interatividade, não tem uma atratividade para as pessoas, elas acabam abandonando. E para que a gente tenha isso, a gente tem que ter recursos para poder trabalhar. Bom, então, o que nós vamos estar entregando para vocês de conteúdo, além da questão de segurança, nós vamos começar então a partir das próximas aulas a falar um pouco sobre como tornar o nosso site mais apresentável, tá? Como trocar informações adequadamente, corretamente, não passar tudo para o usuário ou para o cliente, vamos dizer assim. Vamos trabalhar de forma correta essas informações e permitindo, com tudo isso, que a gente tenha, aí sim, uma aplicação desenvolvida com técnicas avançadas, que é o objetivo da nossa disciplina. Tá? Hoje, a gente tem um conhecimento básico de como desenvolver uma aplicação e espero que com o decorrer aí das nossas atividades, aí durante as nossas 6 aulas, a gente consiga passar todo esse conteúdo para que vocês possam ter uma aplicação realmente de mercado, uma aplicação funcional e que possa ser entregue aí para a comunidade de forma segura, tá? De forma que a gente possa então trabalhar corretamente e não ter risco de estar expondo informações dos quais os usuários não gostariam que fossem expostas. Então, a gente sabe que ocorreram várias vezes aí na internet a exposição de CPF, de senhas, de endereços. Isso daí, perder essa credibilidade, a gente nunca mais vai conseguir recuperar o usuário. Então, é importante que a gente se preocupe com isso, para que a gente não tenha, então, aí a necessidade de estar remediando algum problema. Professor? Ok, então vamos apenas continuar aí, depois dessa grande conceituação sobre a questão da segurança da informação, vamos falar um pouco sobre o que vocês precisam fazer nesse período agora, né? Nossa atividade de percurso, né? Então vocês têm 2 atividades de percurso, são elas, né? Qual a diferença entre criptografia simétrica e assimétrica, certo? E vocês vão ter que criar um arquivo em PHP que exiba na tela o resultado de 2 tipos de criptografia, né? One way. No caso, a gente vai utilizar MD5 e SHA-1. Então, vocês devem fazer isso.
você deverá criptografar a palavra IFRA e o resultado deverá ser exibido na tela, certo? Então vocês têm essas duas atividades para cumprirem. Bom, pessoal, depois desse emaranhado em um monte de conceitos aí sobre desenvolvimento de sistemas para a web, né? Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela atenção. Professor José Márcio, gostaria de se despedir do pessoal. Até logo, pessoal. Não deixem de fazer as atividades, é muito importante. E até a próxima aula. Ok. Então, caros alunos, até a próxima.